Faça do Coaching um Hábito é um livro do Michael Bungay Stanier, um livro de 2016, desse autor canadense que já vendeu mais de 1 milhão de livros. Então é uma das principais referências quando se fala em coaching. E nesse livro ele fala de 7 perguntas que são essenciais e são as perguntas que você pode usar para fazer uma conversa coach com alguém. Uma conversa que pode durar em torno de 10 minutos e vai trazer já resultados. Então, cada capítulo do livro ele comenta sobre uma dessas perguntas e eu vou fazer um resuminho aqui só das quais são essas 7 perguntas. Então, a pergunta número 1 é: What's on your mind? O que se passa na sua mente agora? Então, ele começa uma conversa assim, porque é uma pergunta aberta que permite um pequeno espaço para small talk e que mostra que você tem interesse na pessoa e você mostra confiança de querer ouvir o que se passa na cabeça dela. E ela traz também um foco. E depois, a segunda pergunta é And what else? O que mais? Então, depois que a pessoa falou o que se passa na cabeça dela, como talvez o assunto principal, você pergunta o que mais? Uma pergunta aberta que vai abrir o leque do que mais ela precisa de ajuda de um coach, do que mais se passa na cabeça dela, quais são os desafios que ela tem. Aí a pergunta número 3, ela volta a fechar esse leque. Então a pergunta número 3 é: What's the real challenge for you? Qual é o verdadeiro desafio para você nesse momento? Quando a pessoa vai escolher de todo esse leque que ela abriu, qual é o único assunto que ela quer trabalhar nesse momento? Então, ele foca a conversa novamente. E daí a pergunta número 4 é: What do you want? Então, dessa pergunta que é o desafio do momento, o que você quer atingir? Então, essa pergunta número 4, ela é a pergunta que vai trazer um foco. Ela vai estar preocupada não mais nos desafios, mas nas respostas. O que você quer atingir com esse problema, com esse desafio que você me descreveu? Então, de tudo que está na tua mente, aonde você quer chegar agora? E aí a pergunta número 5 é: How can I help? Como eu posso te ajudar? Então o coach vai perguntar para o coach como eu posso te ajudar. Mas o grande lance aqui é que o coach, o aprendiz, é que tem que chegar nas suas próprias respostas. Não é o professor que vai, né? O coach não é ele que vai dar as respostas. Então a ideia é que você pergunta como eu posso te ajudar, então aqui não é que você vai começar a dar todas as respostas para ele. O coach até pode dar suas sugestões, mas só depois em que ele falar: primeiro me diga quais são as respostas que você tem em mente, como você responderia a esse seu desafio, a essa sua pergunta. Depois que então o coach vai responder como ele responderia, o coach até teria um espaço para dizer como ele resolveria aquela questão, mas o principal é que o coach chegue às suas próprias conclusões. Então a ideia do professor, do coach aqui é motivar ele com os conselhos. Aí a pergunta número 6 é para os dois pensarem, principalmente para o coach, né? If I say yes to this, if you say yes to this, what are you saying no to? Então, se eu estou dizendo sim para essa solução, o que eu estou dizendo não? Então, porque todo sim envolve um não. A ideia aqui é que nenhum sim, o sim na vida ele não é algo sem o não que limita ele. Então, se eu estou dizendo sim para a resposta A, eu estou automaticamente dizendo não para a resposta B e C. Então, você precisa entender a resposta que você escolheu, como você está respondendo esse desafio, o que isso engloba e o que isso não engloba. O que isso acarreta e o que isso não acarreta. E a última pergunta para você fechar a conversa coach, depois dos 10 minutinhos, é: What was most useful to you? O que foi mais útil para você de toda essa conversa? E a ideia aqui não é perguntar: essa conversa foi útil para você? Porque se você falar sim, a pessoa é uma pergunta fechada, ela vai responder sim ou não. Mas se pergunta o que foi mais útil para você, você já parte de um pressuposto que a conversa foi útil. E a pessoa vai dizer então qual dos pontos foi mais útil para ela. E de novo uma pergunta aberta, né? Perguntas semelhantes podiam ser: o que você aprendeu?
ou o que você quer guardar dessa conversa hoje. E assim o coach também sai sendo valorizado, ou o coach acaba com a sua resposta mostrando para si mesmo que a conversa foi boa e que ele, entre aspas, precisou do coach para esse momento. Então esse é o resumo do livro. Recomendo a leitura, é uma leitura super simples. Eu li ele na versão em inglês, na versão original, mas existe também a versão em português à venda. Diria que talvez em 3 horas, 2 horas de leitura você termina o livro, fazendo anotações, sublinhando. Fica a minha recomendação, vale a pena.